Pastor, a primeira viagem missionária, falar um pouco sobre. Tá? Ela aconteceu, né, a galáxia, né, é na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Pastor, por volta de qual ano e quantos anos que duraram a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé? Então vamos lá. Começar a falar agora um pouquinho, né, das viagens. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13. Então, para quem está Sim. participando, veja bem, presta bem atenção nesse detalhe que eu vou compartilhar. O livro de Atos, ele tem dois personagens que governam ele. Atos de 1 a 12, nós vamos ver o apóstolo Pedro. Atos 13 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos, ele tem esses dois personagens Protagonistas, né? principais. Primeiro, Deus começa a usar Pedro para pregar aos judeus, e depois que Pedro sai de cena, Deus vai começar aí na primeira viagem agora a usar o apóstolo Paulo a partir de Atos 13. Então, ali por volta do ano 40 ao ano 50. Não tem como precisar quanto tempo foi a viagem, mas aproximadamente ela aconteceu entre o ano 40 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia. Por que Antioquia? O lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada pela ilha de Chipre, a parte sudeste da província de Roma, na Galácia. Barnabé começou sendo o líder, Barnabé era o líder. Aí Paulo era o pregador oficial e o João Marcos o auxiliar. Então, a primeira viagem, nós tínhamos 3 pessoas. Barnabé, que era o mais experiente, inclusive o Barnabé foi o Ananias foi o cara que Deus usou para curar, ok? Mas o Barnabé foi o que Deus usou para introduzir Paulo no colégio apostólico. Foi Barnabé que levou Paulo para Jerusalém, foi Barnabé que levou Paulo para Antioquia, foi Barnabé que reuniu os discípulos e falou: agora ele é um dos nossos. Barnabé Paulo deve muito, muito da vida dele. Talvez nós não teríamos Paulo se não tivéssemos primeiro Barnabé. Barnabé foi uma espécie de dobradiça para a vida de Paulo. O que é a dobradiça de uma porta? É o que permite ela abrir e fechar. A porta de Paulo só foi aberta por causa de Barnabé. Beleza. Barnabé sai como líder dessa primeira viagem. Paulo era o pregador oficial. Qual que era a mensagem? Justificados pela fé, que nós acabamos de comentar. Sim. E quem era o auxiliar na oportunidade? O João Marcos. Só que aí nós somos informados, literalmente, que nessa primeira viagem, João Marcos os deixa, os abandona e volta para Jerusalém. A partir desse ponto, então agora o apóstolo Paulo assume a liderança dessa missão. E eles vão implantar a igreja, passando pelas cidades, andando a navio, evangelizando e usando as sinagogas, os colégios, as praças, as vielas, para poder pregar a Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e a justificação pela fé naqueles que creem em Cristo